A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Mais uma vez queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede esse dia, para que possamos aprendermos mais a respeito da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, da palavra dele. E hoje nós vamos estudar sobre os dízimos, porque tem muitas pessoas que têm dúvida em relação ao dízimo. Uns acham que o dízimo não é mais válido no nosso tempo, outros acham que é válido porque está escrito na Bíblia. Então vamos lá, sobre os dízimos. Ele está na Bíblia. Agora, para quem foi isso? Em Malaquias 3:10 está escrito: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Agora, a quem esses mandamentos é dado, e aonde é mandado pelo Senhor? Deuteronômio 12:5. Deuteronômio 12:5 está escrito: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali virei. Ele está falando aos israelitas. Tem 12 tribos em Israel. Deus vai escolher um lugar para todas as tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação ou casa. E ali virei. O nome dele está na casa dele, na habitação dele. Vamos ler em 2 Crônicas 7:16. Está escrito: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Escolhi e consagrei esta casa, diz o Senhor. Essa casa é feita por Salomão. Esta casa é a casa aonde Deus mandou os israelitas trazer todos os dízimos. Para provar isso, vamos ler em Deuteronômio 12, do 5 ao 7. Está escrito: mas o lugar que o Senhor, o vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação, e ali virei, e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e as ofertas alçadas das vossas mãos, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comerei perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e a vossa casa, nos que te abençoar o Senhor, o vosso Deus. Quando você levar os dízimos na casa de Deus, você vai comer lá. Agora, com quem vocês vão comer os dízimos? Deuteronômio 26, no versículo 12, está escrito: quando acabares de dizimar
todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos. Então, os dirás aos levitas, aos estrangeiros e aos órfãos e às viúvas, para que coma dentre das tuas portas e se farte. Levita, aos estrangeiros e aos órfãos e às viúvas. E também os 10% dos dízimos. Para onde vai os 10% dos dízimos? Para onde vai? Em número, vamos ler em Números. Número 18, 26. Também falarás aos levitas, e dizer-lhe-ás, quando recebedes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Quando eles receberem os dízimos, eles vão separar os dízimos dos dízimos para oferecer ao Senhor como oferta alçada ou oferta queimada. Os dízimos não é mandamento para os cristãos. Em Hebreus 7:5, em Hebreus 7:5, está escrito: e os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio têm ordem, segundo a lei de Moisés, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Quem é mandado pelo Senhor de tomar os dízimos? São todos os pastores? Não. De acordo com o apóstolo Paulo, e os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio têm ordem segundo a lei de Moisés, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenha saído dos lombos de Abraão. Os irmãos deles não são todas as pessoas. Os irmãos deles que tenha saído dos lombos de Abraão. Isso é, os israelitas. Os dízimos é para os israelitas que vêm dos lombos de Abraão. Agora, em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, qual é o mandamento? Em Hebreus 7:12 está escrito: porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Tem mudança da lei. Os sacerdócios, os levitas, que é mandado de tomar os dízimos, os sacerdócios e levita é mudado em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus 7:12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Tem mudança da lei. Agora, qual é a mudança que aconteceu? Em Atos 13:39, está escrito: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele, nosso Senhor Jesus Cristo, por ele é justificado todo aquele que crê. Não tem mais lugar em nosso tempo para a lei de Moisés. Aonde está a lei do sacerdócio? Como está escrito em Atos 13:39, e de tudo o que pela lei de Moisés
não pudeste ser justificado por ele, por nosso Senhor Jesus Cristo. É justificado todo aquele que crê. Agora, qual lei que devemos seguir em nosso tempo? A lei que nós devemos seguir hoje em nosso tempo está escrito em Gálatas 5, Gálatas 6:2. Levais as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. É o que devemos fazer. É a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é a lei de Cristo? Em 2 Coríntios 9:7 está escrito: cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso é dízimo? Não. Por quê? Deus ama ao que dá com alegria. Isso é o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar com alegria e não pagar, porque os dízimos eram pagos. Agora, como os primeiros cristãos fizeram isso? No mesmo livro de Coríntios aqui, no capítulo 8, no versículo 3, está escrito: porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Deram voluntariamente. Não é dízimo. Todos os pastores que coletam dízimo é do diabo. Por quê? Ensina coisas que não é mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo? No livro de Mateus, em Mateus 28:20, está escrito: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Cristo, né? Que eu, Cristo, não Moisés, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu, nosso Senhor Jesus Cristo, vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todas as coisas que eu, Cristo, não Moisés, todas as coisas que eu vos tenho mandado, devemos cumprir os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, não os mandamentos em tempo de Moisés. Lembrarmos, irmão, falando as coisas verdadeiras, às vezes você consegue ter mais inimigo do que amigo. Você faz mais inimigos do que amigo. O nosso Senhor Jesus Cristo, falando as coisas verdadeiras, a plenitude da verdade, ele ganhou mais inimigo do que amigo. Lembrar, quando ele está no julgamento de Pilato, as pessoas estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Talvez os apóstolos estão dizendo: não faça isso, não faça isso. Mas quando Pilatos fez a escolha para os judeus, que quem vocês querem livrar, Cristo ou Barrabás? Os judeus, muitíssimo, grande multidão, gritando, falando: solta Barrabás e crucifica a Cristo. Você pode imaginar, ao longo de 3 anos e meio, fazendo todas as coisas boas, mas por causa das coisas boas que ele está fazendo,
e falando a verdade, ele ganhou mais inimigos do que amigos. Nosso Senhor Jesus Cristo, durante o ministério dele de 3 anos e meio, ele pregando a verdade, a plenitude da verdade, ele conseguiu ter mais inimigo do que amigo. Então, irmão, infelizmente, nós vivemos uma época onde as pessoas preferem as mentiras do que as verdades. Isso vem desde a época de nosso Senhor Jesus Cristo, mas prevalece na verdade. Porque, como o próprio Jesus ele disse em João 12, João 12:48, nosso Senhor Jesus Cristo disse: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. As pessoas que não querem a verdade, não querem a plenitude da verdade dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele disse que já tem quem o julga. A palavra que tem sido pregada, a palavra que nosso Senhor Jesus Cristo pregou, a palavra da verdade, essa julgará aqueles que preferiram a mentira do que a verdade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.